querido. Você pode glorificar o Senhor aí, meu irmão? Você pode agradecer a Deus porque você está aqui. E se não fosse o Senhor, você pode agradecer a Deus. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração, meu irmão. Se coloque de pé, dê a mão ao seu irmão aí, queridos. Se coloque de pé. Vamos fazer mais uma oração? Peço a você que você ore pelo seu irmão aí agora. Peço a você que você interceda pela vida dele. Eu peço a você que você ore, porque talvez você seja a boca do Senhor agora, para orar pela vida dele. Talvez ele esteja precisando de uma oração, e você vai ser canal de bênçãos do Senhor na vida dele. Abençoe o seu irmão aí, comece a orar. Pai querido e amado Deus, Pai, nós oramos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós não sabemos como chegaram aqui, mas o Senhor é um Deus que sonda e conhece, e sabe a estrutura, sabe o emocional, sabe como a vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Por isso, desde já, meu Deus, eu quero colocar a vida desses irmãos em tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar a vida deles, para que o Senhor venha entrar com providência. Se a cura que eles estão precisando, que hoje seja a noite de cura. Se é uma libertação de vícios, que hoje seja a libertação, mas que o teu nome venha a ser glorificado, teu nome venha a ser exaltado na vida de cada um desses irmãos. Oh, Pai querido e amado Deus, nós pedimos ao Senhor que entre com providência, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Desde já te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve, sabemos que o Senhor sempre nos ouve, e Tu és um Deus poderoso para fazer o impossível acontecer na vida de cada um, Pai. Por isso, desde já eu agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Aleluia. Todos acharam? Amém? Ou espero mais um pouquinho? Então tá bom, Romanos, capítulo 12. Amém? Encontrou agora? Amém. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Pode se assentar, queridos. Queridos, a nossa maior esperança, sem dúvida, é a volta de Jesus Cristo. Mas uma pessoa sem esperança, ela não vive. Uma pessoa sem esperança, ela não estaria aqui. Você está aqui hoje porque você tem uma esperança, e a sua esperança é viva, porque a sua esperança está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele não tem a solução para a nossa vida, Ele é a solução para a nossa vida. E por isso, essa esperança que você tem, você não pode perder. Essa esperança que você tem de que tua cura vai acontecer, de que a solução da sua vida vai vir. Essa esperança que você tem do seu problema estar resolvido. É por isso que você está aqui, porque você tem uma esperança, e essa esperança não é morta, essa esperança é viva, e você tem a certeza de que Deus vai entrar com providência na tua vida, querido. Uma pessoa não vive sem esperança. Uma pessoa não pode viver sem esperança. Alegre-se na esperança. Nós temos que alegrar. Nós temos que ser pacientes no momento que estivermos sendo atribulados, estivermos passando por tribulações. Nós temos que pedir a Deus para que tenhamos sabedoria para resolver os problemas na hora que nós estivermos no olho do furacão. Muitas pessoas não têm a paciência que precisam diante das adversidades, diante das tribulações. Nós temos que saber conduzir, nós temos que saber tomar as decisões certas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, se por acaso você está precisando de paciência, querido, que é o que Deus tem para você, quer que você tenha paciência. Muitas pessoas têm medo de orar: Senhor, me dê paciência, porque acham que vai entrar em prova. Então pede domínio próprio, peça sensatez, peça equilíbrio, peça sabedoria para que você resolva os problemas na hora que você estiver passando por adversidades, querido. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar a vitória.
Deus vai entrar com providência. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar sabedoria para que o nome dele seja glorificado. E aquelas pessoas que sabem, conhecem da sua história e sabem que você está passando por um momento muito difícil, seja uma enfermidade, seja uma situação financeira contrária, seja algo que realmente te pegou de surpresa, mas eles vão ver Deus brilhando na tua vida. Eles vão ver que você tem sabedoria para lidar com as adversidades, porque a sua esperança é viva, e você tem certeza que hoje você não está vivendo um dia bom, mas amanhã você vai viver, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabe qual é o segredo para você não perder a esperança, e você ter paciência na tribulação, querido? Perseverar na oração. Não é oração rapidinha, não é oração de um dia, não é oração de 5 minutos, não é oração de 10 minutos, é perseverar, é batalhar, querido. Tem uma frase que fala que um crente de joelhos é imbatível, meu irmão. Então abra a tua boca, clame a esse Deus, porque Deus vai entrar com providência, vai te renovar a esperança, vai te renovar as forças, vai te dar sabedoria para você passar pelos momentos de adversidade. Quem crê nisso, querido? Você pode glorificar a Deus aí, queridos? Você pode... Que Deus abençoe. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. E adore o Senhor com alegria, querido. Adore o Senhor com toda a alegria, em nome de Jesus. Aleluia. O Ministério de Louvor sauda todos os irmãos com boa noite, a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez, né? Na casa do Pai. Graças a Deus. E cada dia, quando você acorda, quando a gente acorda, é motivo de agradecer pelo fôlego de vida. Aleluia. Por estarmos aqui de pé. Quantos não têm essa oportunidade? Mas eu e você temos essa oportunidade rica e gloriosa. Vamos colocar de pé? Aleluia. Para adorar ao nosso Deus. Aleluia. Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Aleluia. Levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e fomos sarados. E eu e você somos livres, livres para adorar. Aleluia. Com as palmas para o Senhor Jesus.
porque Tu és glorificado aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Eu creio que Ele é a cura. Aleluia, você crê? Você crê, Ele é o Deus do impossível. Assim como Ele fez na minha vida semana passada. Vocês sabem como estava a minha vida indo para o hospital, voltando para casa, indo para o hospital, voltando para casa. Mas Ele me curou, definitivamente. Aleluia. Amanhã eu só vou tirar o catéter, que é uma dor insuportável. Mas quando a gente está no limite, é onde que Deus age. Ele te dá aquilo que você suporta. Aleluia. Não deixe de adorar, não. Não deixe que as circunstâncias tomem conta da sua vida. E você muitas das vezes deixa até de vir para a casa do Pai. Não faça isso, não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Porque uma promessa maior é estar com Ele lá na glória. É a nossa esperança. Aleluia. Então você louve esse louvor. Senhor, eu não sei qual é a sua situação na sua vida. Talvez uma causa na justiça, no seu casamento, ou uma enfermidade. Mas Deus, Ele pode fazer. Aleluia. Então creia, tenha fé, que Ele vai fazer o impossível acontecer. Aleluia. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me leva
Deus a cada dia mais e mais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Aleluia. Eu sempre nasci no lar evangélico, mas eu tive que conhecer. Eu conheci verdadeiramente quem Ele é. Às vezes você está dentro da igreja, mas não tem intimidade com Ele, não conhece profundamente quem Ele é. Mas assim do momento que você conhece, você não quer largar. Você não quer largar, porque outro lugar você não sabe viver. Você só sabe viver coladinho com o Pai. Aleluia. Aleluia, nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos, Deus. Aleluia. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta o fogo em nós, aumenta, Senhor. Queremos ser cheios, transformados. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais como Davi, faço tudo, mas vem, eu mergulho, mas peço que, e se eu passar,
glória dizendo santo, santo, santo. Mais uma vez ele é santo, Glória a Deus, aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor junto com as suas palmas. As suas palmas é para glorificar ao Senhor nosso Deus, porque Ele é santo. Quem já experimentou aqui da presença de Deus? Quem já experimentou aqui dessa presença santa, gloriosa, poderosa? Sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada, querido. Clame pela presença de Deus na tua vida, meu irmão. Abra a tua boca, encha o teu pulmão e clame pela presença dEle na tua vida. Xaramanagasúbia. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Nós vamos agora continuar adorando ao Senhor, só que agora com nossos dízimos e as nossas ofertas. Presbítero Solimar. Amém, querido? Vamos adorar. Glorifique a Deus, querido. Glorifique a Deus. Aleluia. Não perca a oportunidade. Aleluia. Eu cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, irmãos. Quando Margot me ligou, eu estava dirigindo, e ela falou, hoje você vai levar uma palavra sobre dízimos e oferta. Meu coração encheu de alegria, porque eu sou prova viva do que o Senhor fez na minha vida. Eu glorifico a Deus pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder falar para a igreja. Porque há 24 anos atrás, quando eu me converti a Cristo, eu não tinha nada. Andava praticamente largado. E quando eu me converti, eu sentado na última cadeira da igreja onde eu congregava, o meu pastor, que hoje dorme no Senhor, faleceu, ele falava de dízimos e ofertas, e eu, naquela época, não tinha trabalho, não tinha nada. E eu fazia uma coisa que eu sei que para muitos vão até me recriminar, mas eu fiz um propósito no meu coração e falei com o Senhor, Senhor, hoje eu não tenho nada, mas eu vou pegar o envelope e vou levar no gasofilaço. Pegava o envelope e levava vazio, irmão, mas com fé no meu coração que o Senhor ia abrir as portas para mim. Então, ali naquele ato, ali, eu acho que eu estava plantando uma semente. E eu glorifico a Deus pela oportunidade que eu estou tendo hoje. Por que eu estou falando isso? Porque há 24 anos atrás eu não tinha nada. Mas Deus me abriu as portas de uma tal maneira. E eu glorifico a Deus pela minha vida. De o que eu tenho hoje é tudo o que o Senhor me deu. Hoje eu posso falar que eu sou um bem-aventurado na presença do Senhor. O que Deus fez na minha vida no passado, o que Deus está fazendo hoje e vai continuar fazendo é grande. Eu queria que a igreja se despertasse para isso. Quando você traz o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor, você pode ter a certeza, irmão. Aqui está falando uma pessoa a qual o Senhor, Ele abriu as portas de uma tal forma que vocês nem imaginam. Hoje, eu glorifico a Deus pela vida que eu tenho, pela vida que eu levo. E tudo que eu peço ao Senhor, Ele me dá. Eu coloquei no meu coração, falei com o Senhor, Senhor, eu quero fazer uma viagem para fora do país. Eu já não fiz só uma, eu já fiz várias. Estou para ir de novo agora, o mês que vem. Então, são coisas que quando eu peço ao Senhor,
Ele me dá. Mas aquilo também que Ele me pede, eu dou. E eu glorifico a Deus pela oportunidade que eu estou tendo aqui, e isso aí eu estou falando para os irmãos. Irmãos, abra o coração. Irmãos, se você começar a olhar, a fazer aquilo que Deus te pede na palavra, você pode ter a certeza que Ele vai te responder, Ele vai te abençoar. A palavra de Deus está lá em Malaquias, que todo mundo já conhece. Malaquias 3, no versículo 10. Glória a Jesus. Malaquias 3. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias 3, no versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Essa palavra, eu glorifico a Deus por ter me dado a oportunidade, mais uma vez, de falar para os irmãos. Quando você coloca à disposição de Deus, quando você faz aquilo que o Senhor te pede, você pode ter a certeza que virá o retorno. E isso está acontecendo na minha vida. E vai continuar acontecendo. Porque eu agora, eu vejo, através da palavra, que quando eu abro o meu coração para a obra de Deus, quando eu começo a fazer aquilo que a palavra me manda, você pode ter a certeza, irmãos. Faça a prova de Deus nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua situação, mas faça a prova de Deus nesta noite. Eu tenho a certeza, eu creio que Deus Ele vai abrir portas grandes para vocês. Assim como abriu na minha vida, e vai continuar abrindo, porque eu descobri na palavra, que se a gente fizer aquilo que Deus manda, na palavra dEle, você pode ter a certeza que a tua vida vai mudar. A minha mudou, está mudando e vai continuar mudando. Eu glorifico a Deus e eu agradeço pela oportunidade que vocês possam parar e ver direitinho. Que se você depositar a tua oferta no gasofilácio nesta noite, não sei se você tem ou se você tem ou se você não tem, mas faça como eu fiz uma vez. Falei, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. E fui ali, eu creio que quando eles abriram lá dentro o envelope e não viram nada, não sei como é que ficou o coração do irmão. Não foi aqui não, tá, irmão? Há 24 anos atrás. Mas eu continuo depositando no gasofilácio a minha oferta. E pode ter a certeza que é grande o que Deus tem para a minha vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que eles quiserem ofertar, levante o seu. Do teu povo
E que o Senhor continue ministrando nos corações de cada um aqui, meu Deus. E que o Senhor venha abrir as comportas do céu. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um, dizimista e ofertante. E aquele que neste dia não pôde ofertar, que o Senhor venha abrir as portas para que esta pessoa venha ser um canal de bênçãos também do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar as crianças até 12 anos. Glória a Deus. Amém. Só tem isso hoje, pouquinho. Até 12 anos, não é isso? Até 12 anos. Alguém vai falar um versículo? Vai orar? Vai falar? Senhor igreja, mas eu vou falar um versículo. Vai, deixa eu abrir a Bíblia dela, peraí. Vai. Fala o versículo. Vós, filhos, sede obedientes nos pés do Senhor, porque isso é justo. Efésios 6:1. A paz, Senhor igreja. Deus, muito obrigada por esse dia, por ser justoso nosso, Senhor, da minha mãe, do meu pai, de todos estejam aqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Não? Pode ir para a sala então. Deus abençoe. Chamar o pastor Robson. Vem para dar ministrando hoje. Grande amigo. Queridos, paz do Senhor, amém. Quero convidar todos a se colocarem sob os pés. É bom estar aqui mais uma vez para juntos meditarmos, louvarmos e adorarmos a Deus. Então vamos abrir a palavra, né? Sem perca de tempo, em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Dando continuidade nessa sequência de estudo nas terça-feiras, abençoada. Feliz é o homem e a mulher que está estudando, que está lendo, que está participando das terça-feiras. Amém? Benção pura. Esdras 7, versículo 10. Está escrito assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para a ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ainda de pé, Senhor Deus, fala conosco, fala em nosso coração, pois estamos aqui para ser instrumento do Senhor, para abençoar e edificar vidas aqui nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder estar sentados. Queridos, hoje estaremos falando de dois grandes e importantes livros, que é o livro de Esdras e o livro de Neemias, os livros que praticamente fecham a história de Israel no Antigo Testamento, Esdras, Neemias e Ester. Hoje estudaremos só dois livros, Esdras e Neemias. Esses livros, inicialmente na Bíblia hebraica, formavam um só livro. E hoje ele está dividido em Esdras e Neemias, um com 12 capítulos e o outro com 10 capítulos. Mas todos os dois livros falam de um período pós-exílio, pós-cativeiro. Nós queremos aqui nessa noite nos aprofundar, ver fatos importantes para na leitura, no estudo dos livros, possa ser mais fácil a compreensão. Eu quero crer que todos estão lendo a Bíblia Sagrada. Quem já leu, está lendo novamente. Quem nunca leu, está lendo pela primeira vez. E com certeza está sendo edificado, abençoado. Amém, irmãos? Se nós acreditamos em vocês, benção pura. Queridos, já nesse versículo 10, capítulo 7 que lemos, fala sobre Esdras. Segundo a história, ele era o próprio autor, foi o próprio autor do seu livro. E aqui no versículo 10 do capítulo 7, diz que ele fez três coisas importantes. A primeira coisa, ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele preparou para buscar. Ele não buscou sem preparo.
ele não cantou sem preparo, ele não ensinou sem preparo, ele não pregou sem preparo. Na vida, o preparo ele é ideal e ele é necessário sempre. Muitas das vezes dizemos, para Deus, Deus recebe, Deus entende, mas Esdras não. Ele preparou para fazer o melhor para Deus. E ele preparou tanto intelectualmente quanto espiritualmente o quê? O seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Olha que interessante, não foi só para ser ouvinte, não foi só para se enriquecer de conhecimento, não. Ele queria ouvir, ele queria aprender, ele queria saber mais da lei para colocar em prática. É o que está em Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados não são só aqueles que ouvem, mas aqueles que também praticam as palavras do livro desta lei. Então vale a pena nós, além de ouvirmos, além de buscarmos, nós também colocarmos em prática, colocarmos em dia a dia, no nosso comportamento. Em terceiro lugar, que ele vai fazer o quê? Ele vai ensinar. Muitas das vezes encontramos nos nossos dias pessoas que ensinam ou pregam aquilo que não vivem. Mas Esdras foi diferente. Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, depois então ele foi ensinar, e a sua palavra, o seu ensino teve um peso maravilhoso, que nós vamos ver mais à frente. O que isso nos ensina é que Esdras foi tão versátil, teve um legado tão forte como teve, é porque ele teve um coração disposto diante de Deus diferente dos demais escribas. Nós sabemos que pela história, Esdras foi um grande escriba. Na época de Jesus, tinham vários escribas, mas nenhum escriba é tão bem falado, tão bem recomendado como Esdras. Um homem que foi quem fundou a sinagoga, foi quem ajuntou os livros do Antigo Testamento, foi quem trouxe algo maravilhoso para o povo de Israel após o cativeiro. Então vemos que o segredo do sucesso de Esdras, da sua liderança, da sua reforma, do seu trabalho, foi justamente, em primeiro lugar, buscar a lei do Senhor, buscar a palavra do Senhor, o mandamento de Deus. Alguém me disse outro dia, irmão, eu sou cantor, minha área é música. Você gosta de palavra, então você estuda, você busca a palavra. Eu não, eu busco louvor. Isso é estranho, porque quem também louva a Deus, quem também canta, toca, também precisa e deve buscar a lei do Senhor. Deve buscar a palavra, porque como ele vai ministrar, como ele vai poder de fato cantar, louvar o nome do Senhor, se ele não tiver a palavra? Aí ele diz, irmão, eu não prego e nem canto, eu só oro para Deus abençoar os palestrantes, os pregadores, quem está dirigindo o culto. Mas lembra de Daniel? Mas lembra dos profetas, que quando eles estavam orando a Deus, muitas das vezes eles citavam a própria lei, a própria palavra e falava com Deus. Então vale a pena nós termos o quê? A palavra do Senhor, assim como Esdras tinha esse grande escriba, que também foi da linhagem de Arão, sacerdote, alguém que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Nesse livro, nós podemos dividir, que são 10 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6, o primeiro retorno do cativeiro com Zorobabel. Do capítulo 7 ao capítulo 10, nós temos a segunda leva, ou seja, o segundo retorno do povo para a terra de Israel, para Jerusalém. Vamos lembrar na história que, quando o povo foi levado para o cativeiro, foi em 3 etapas, 606, 597 e 586 foram levados para o cativeiro na Babilônia. Quando retornam, também retornam em 3 levas. A ida para o cativeiro é de vergonha. A ida para o cativeiro é um exemplo para onde nós não devemos ir. Mas o retorno não. O retorno vai nos mostrar o que nós devemos e podemos fazer. Então não importa a situação para onde fomos. O que importa é que dá para voltar. Dá para fazer como Zorobabel, dá para fazer como Esdras, dá para fazer como Neemias, que nós estaremos vendo hoje. Então podemos dividir esse livro de 10 capítulos em 2 etapas, muito importante para nós. Olha só uma ilustração. Segundo os estudiosos, o povo vai ficar
70 anos lá no cativeiro. Lembra de Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 13? Jeremias diz ao povo: olha, edificai casa, tenhais família, plantai negócios, porque ficarás em Babilônia, no cativeiro, por 70 anos. Não adiantava clamar, pedir a Deus, se arrepender, fazer qualquer coisa, porque na profecia anterior foi dito que eles iriam para o cativeiro se continuasse na idolatria, se continuasse não guardando o sábado, o caminho do Senhor e outros mandamentos, e depois que fosse, só retornariam após 70 anos. E segundo a história do próprio livro de Esdras e Neemias, nós vamos encontrar que, como Deus falou, se cumpriu a palavra. Segundo os historiadores, o rei Ciro da Pérsia, ele estava lendo as profecias de Isaías, que foram escritas 150 anos antes dele ter nascido. E aquilo despertou no coração dele. Que Deus é esse? Que Deus é esse que já sabia o meu nome, já sabia que eu seria rei antes mesmo de eu nascer? Então, esse Deus é grande. Entre os vários deuses que eu conheço, esse Deus ele é poderoso. Então, eu vou fazer um decreto para que o povo possa retornar à sua terra. Se você ler o livro aos Crônicas no final, os 2 últimos versículos e os 2 primeiros versículos de Esdras iniciais, os mesmos versículos que falam do rei Ciro dando decreto. Olha que interessante. O rei não era um rei servo de Deus. Não era um justo. Era um ímpio, pagão. Mas olha como Deus está no controle da história. Olha como Deus governa todas as coisas. Mesmo Ciro, não sendo um servo de Deus, Deus usa Ciro para cumprir as promessas dele. Aí alguém diz assim: Deus não vai cumprir as promessas da minha vida. Só eu que sou servo aqui. Ou fulano não olha para mim. Interessante, pastor Eduardo. Um dia alguém me disse assim: Robson, se você quer o cargo tal, você deve fazer isso, isso e isso para conseguir. Eu falei: olha, eu não estou atrás do cargo. Meu negócio é fazer a obra, mas não um cargo em si. Interessante que todo mundo fazia por onde alcançar o cargo, e eu não me preocupava com isso. De repente, o pastor presidente me liga para ocupar o cargo que eu não estava correndo atrás. Se fosse pelas minhas próprias forças, digamos, não seria possível. Mas como Deus ele está no controle, ele cumpre aquilo que ele prometeu, e ele controla todas as coisas, ele trabalha de forma especial, amados. Então, como foi cantado aqui no primeiro hino, a nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa história está nas mãos de Deus, assim como a história de Israel estava nas mãos de Deus, e Deus cumpriu a sua palavra maravilhosamente. Interessante, foi dito que era 70 anos, e Deus não cumpriu com 100. Deus não cumpriu com 50 anos, ele cumpriu com 70 anos, como foi dito na profecia. E Daniel chega a falar: Deus, eu li na tua lei. Era a mesma coisa que Deus dizer para Daniel assim: Daniel, calma que eu vou cumprir as minhas promessas. Então, povo, nós vamos ver o retorno aí no livro de Esdras. Interessante que em cada capítulo, vai nos chamar a atenção para algo, vai nos ensinar algo. No capítulo 1, se você ler, você vai ver a história que eu estou te falando aqui. Ciro, rei da Pérsia, que venceu juntamente com seu exército e tudo mais, a Babilônia, o Império Babilônico. Os 3 grandes impérios, como falamos aqui no primeiro encontro, foi a Síria, a Babilônia e a Pérsia. Todos esses 3 impérios têm uma forte participação na história de Israel. E esse império persa, que vamos encontrar a restauração de Israel. Então, no capítulo 1, você já vai encontrar isso. No capítulo 2, quando você está lendo, você vai perceber que o povo se prepara para o retorno. Por quê? O rei Ciro faz um decreto e diz: olha, tudo que for necessário para vocês voltarem e edificarem um templo para o Deus de vocês lá em Jerusalém, vocês vão ter. Ofertas, utensílios que o rei Nabucodonosor havia pegado, vou devolver, qualquer ajuda voluntária que vocês precisarem, vocês terão para voltar. Mas o povo já havia se estabelecido na terra de Babilônia, eles estavam confortáveis. Mas olha o decreto de Ciro: olha, voltai, edificai uma casa para o vosso Deus em Jerusalém. Olha que interessante. Quando o povo sai do Egito, sai milhões. Muita gente.
Quando o povo vai para o cativeiro, vai muita gente. Mas nessa primeira leva, nesse primeiro retorno, os que vão ser despertados, só 50 mil. Só 50 mil vão dar atenção, vão ser despertados para voltar. Por quê? A terra da qual eles saíram estava destruída. O templo estava destruído. Era 1.600 quilômetros. Na primeira oportunidade que foram para a terra que mana leite e mel, havia uma promessa: olha, vocês vão para lá, é terra que mana leite e mel, então vale a pena sair do Egito. Aí o povo se interessa. Agora, na Babilônia, se contentam. Já viu quando a gente faz o apelo, convida alguém para aceitar Jesus, ele fala: irmão, para que eu quero Jesus? Eu tenho casa, tenho carro, faço o que eu quero na minha vida, tenho saúde. Aí quando as coisas apertam, ele diz: agora eu quero Jesus. É melhor aceitar Jesus antes das coisas apertarem, do que esperar as coisas apertarem para procurar Jesus. E essas pessoas que estavam em Israel, não dependeram de as coisas apertarem para voltar, não. Elas foram tocadas por Deus. Como que Deus fez isso? Como que Ele despertou? Nós só sabemos que foi pelo seu grande Espírito que Ele despertou o povo para voltar. E aí no capítulo 2 nós temos os nomes dos que voltaram. Lógico, se foram 50 mil, não vai estar o nome de todos, vai estar o nome do chefe das tribos e daqueles que voltaram. Ainda no capítulo 2 nós temos o quê? As ofertas voluntárias. Olha que interessante, voluntárias, não foram obrigados a dar, eles deram voluntariamente. Eles estavam fazendo o quê? Com isso, colaborando para cumprir as promessas de Deus. Muitas das vezes, somos usados por Deus para cumprir os seus desígnios e nós não sabemos. Olha que interessante, se o povo continua em Babilônia, Jesus ia nascer aonde? Já que o povo de Judá estava lá? Babilônia. E a promessa do Antigo Testamento era qual? Que ele ia nascer aonde? Belém, na terra de Israel. Então o retorno era necessário e Deus estava providenciando com isso o retorno. No capítulo 3, nós temos a reconstrução do altar. Quando o povo volta com Zorobabel, a preocupação inicial deles era edificar o altar. Mas veja bem, o que estava destruído na cidade? Tudo praticamente. As casas, os muros de Jerusalém, o templo, o altar, tudo foi destruído. E eles tiveram uma boa iniciativa: olha, vamos construir o altar primeiramente. Só que será que construir só o altar é suficiente? A preocupação inicial era construir o altar. Nós vamos ver pela história o que acontece depois. No capítulo 3 aí nós temos o quê? Os alicerces são colocados aonde? Na antiga instalação onde era o templo edificado por Salomão. Lógico que o templo que Zorobabel vai construir não é tão bonito e tão formoso quanto o de Salomão, mas ele vai ter até um tamanho maior na reconstrução. Olha que interessante no capítulo 4, quando você lê o livro de Esdras. Os inimigos fazem o quê? Desencorajam. Você se lembra de alguma coisa assim na sua vida? Deus te chama para fazer algo, sempre tem alguém. Não vale a pena, não vai dar certo. Mas Deus que mandou, mas não vai dar certo. Deus está na frente, mas não vai dar certo. Os inimigos estão sempre aí. Passa-se os séculos, passa-se os anos, mas os inimigos continuam aí tentando impedir a obra de Deus. Mas é aquela pura verdade que nós conhecemos. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante que você vai lendo e você vai ver que no capítulo 4, Artaxerxes vai interromper a obra. Por quê? Porque é uma carta mentirosa e vai ter aí um intervalo de 14 a 16 anos, aonde o templo para de ser construído, reconstruído. Olha o que o inimigo faz. Muitas das vezes ele causa o quê? Uma suspensão na obra que nós estamos fazendo. Mas se você olhar o capítulo 5, você vai ver que o inimigo tenta parar a construção. Se você olha o capítulo 6, Dário faz o que agora? Diz, pode voltar. Pode reconstruir. No segundo ano do rei Dário, o povo volta para a reconstrução. Mas o povo já foi assim todo animado a reconstruir? Dar continuidade? Não. O povo estava desanimado. Se você ler
os 7 primeiros capítulos de Esdras e ler o livro do profeta Ageu, você vai ver que há um paralelo muito grande entre os dois livros. Por quê? O povo estava agora desanimado para reconstruir. Nós já tentamos, poxa, nós andamos 1.600 quilômetros, nós estamos cansados, é oferta voluntária, é pessoas desanimadas. Não, é o inimigo que se levanta. Profeta Ageu e profeta Zacarias, que é profetas pós-cativeiros, vão dizer para o povo: ei, sabe por que vocês ajuntam e nada têm? Porque estão deixando a obra de Deus de lado. O povo estava mais preocupado em construir suas casas, em investir nas suas casas, do que na obra de Deus. Pastor, eu fico pensando, hoje mesmo eu estava passando pela rua, quando eu vi uma igreja, os muros, as grades toda enferrujada, e a frente da igreja toda suja, eu fiquei pensando, será que as casas das pessoas são assim também? Às vezes as nossas casas, falta ter ouro no muro. Aí quando é a casa de Deus, a gente fala, não, deixa quieto, deixa de qualquer jeito, Deus não importa com o local, Deus importa com o meu coração. Olha o discurso. Aí as coisas não andam na nossa vida, a gente, meu Deus, por quê? Aí o profeta Ageu, mas Zacarias vai dizer, por quê? Deixaram a obra de Deus em segundo lugar. Isso é tão verdade, que Jesus, no Evangelho, vai dizer o quê? Buscai primeiro quem? As suas coisas? É suas ou é de Deus? Primeiro buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o povo foi reanimado com as profecias, e através dos profetas Ageu e Zacarias, e o povo volta para a construção. No segundo ano eles voltam para a construção. No 6º ano, o povo então vai concluir a construção do templo de Jerusalém com Zorobabel. No capítulo 6 nós temos o quê? A celebração da Páscoa. Amados, na segunda divisão, retorno sobre Esdras. Quando o povo vem a primeira vez, com Zorobabel, 50.000 pessoas, para construir o templo. Olha só que interessante. Tinha um templo construído, e os muros, e o culto, e as leis. Cerca de 80 anos depois que Zorobabel tinha vindo para a reconstrução do templo, da casa de Deus, o rei vai dizer assim: Esdras, você é um escriba, um copista que copia as leis, que interpreta as leis. É alguém que preparou o seu coração para buscar a lei, para cumprir, e está disposto a ensinar. Você vai até Jerusalém. Você vai levar ajuda para esse povo, para dar continuidade e ver o que eles precisam lá na construção. E ainda por cima, você vai estabelecer juízes, administradores, restabelecer a lei, porque a Pérsia tinha um costume de não querer colocar uma lei para todo o império, deixava que cada lugar conquistado tivesse sua própria lei, desde que respeitasse a lei geral. Então Esdras voltam com cerca de 2.000 pessoas aí, um grupo bem pequeno, mas olha que interessante, no capítulo 8 nós temos o que? Os nomes também daqueles que voltam. Interessante que aquele que volta, que aquele que está disposto a fazer a vontade de Deus, o seu nome não é esquecido. Daí o que Paulo diz no Novo Testamento: quem faz a obra de Deus tem o seu galardão garantido. Você pode até não estar preocupado com o seu galardão, mas Deus, Ele é poderoso para nos recompensar. Aí você fala: meu nome está lá? Sim, lógico, o seu nome, suas obras. Mas se elas forem feitas com amor, de coração, o galardão é muito grande. Mas se foi feito ou se faz só para se aparecer, só para dizer que é, não espera um galardão daqueles não. Agora faça com amor, faça de coração, que você vai ver o que Deus pode fazer na vida de um homem que está disposto a fazer. Então no capítulo 9 e no capítulo 10, vamos ver que Esdras confessa os pecados e promove a reforma. Olha que interessante, amados. Esdras confessa os pecados. Mas o que acontece quando ele chega em Jerusalém? O templo foi reconstruído. A ideia é que o povo estava agora adorando a Deus novamente.
pelo menos aqueles que já estavam em Jerusalém, até porque nem todos voltaram de Babilônia. Alguns não voltaram da Babilônia, mas contribuíram para aqueles que iriam retornar e construir. Só que quando Esdras chega em Jerusalém, e ele toma conhecimento e percebe que o povo não estava andando conforme a lei, pelo contrário. Sacerdotes e outros mais estavam casando com as mulheres pagãs. Estavam distante da lei do Senhor. Quando ele vê a pecaminosidade do povo, ele rasga a sua roupa e diz: eu sou pecador, nós pecamos. Interessante que hoje é difícil alguém dizer, principalmente no culto, no microfone: Senhor, perdoa meus pecados. Diz: Senhor, perdoa o pecado do povo. Será que eu não peco? Será que você não peca? É só os outros que vão pecar? Interessante que grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada, quando tomando conhecimento que o povo pecou, eles não diziam: Senhor, perdoe o povo porque pecou. Pelo contrário: Senhor, perdoe porque nós pecamos contra Ti. Olha a diferença. Se incluir, estar junto. E Esdras aqui no capítulo 9, ele faz justamente isso. Ele confessa os pecados de todo o povo como se fosse de um homem só. E com isso nós vamos ver, no capítulo 10, a reforma. Amados, olha que interessante, acontecimentos para que nós possamos aí caminhar dentro desse livro. Conforme já falamos, Jeremias e Ezequiel vão falar sobre o cativeiro, profetas do cativeiro também. Então, no capítulo 1 ao capítulo 10 de Esdras, se você for ler, você precisa se atualizar e estar atento que tudo isso fazia parte de profecias. Profecias não de homens, mas profecias de Deus. Então, no capítulo 29, 10 ao 13, versículo 10 ao 13, vai falar sobre que o povo ficaria no cativeiro. Jeremias, ele vai profetizar? Sim, vai profetizar. Ele também, conforme está no seu livro de Lamentações, ele vai lamentar quando a cidade é destruída, os muros são destruídos. Então ele vai se lamentar nos muros de Jerusalém. Interessante que o último incidente, conforme está aí, lá na Babilônia, foi o quê? Daniel na cova dos leões. Interessante que quando Daniel estava na Babilônia, a cidade estava erguida? Não, estava destruída. O templo de Jerusalém estava destruído. Mas olha o que acontece com Daniel. Os seus inimigos fazem um decreto dizendo: olha, junto ao rei, olha, quem fizer um decreto no espaço de 30 dias será jogado na cova. Daniel abre as janelas para as bandas de Jerusalém, mesmo elas estando destruídas, e começa a orar, mesmo sabendo do risco de ser lançado na cova dos leões. De repente os seus inimigos foram lá espiar, ele não se escondeu, ele não ficou com a janela fechada, pelo contrário, ele abriu a janela, e ele foi lançado nas covas dos leões. O que é que isso nos faz lembrar, amados? Que às vezes nós olhamos para algo que de repente representa ou simboliza aquilo que é de Deus, a gente diz: não vale a pena. Talvez porque não está erguido, não tem cara de que é sagrado, que é santo, mas quando nós entendemos o valor e temos consciência da importância do que aquele lugar ou algo representa, nós fazemos igual o Daniel. Não importa como não está a cidade ainda é de Deus, eu vou continuar orando em direção a ela. Não importa como está a sua família, a minha família, ou o que há de ser, mas se é de Deus, nós precisamos continuar orando, porque aquilo que hoje não está erguido, amanhã poderá estar erguido para a glória e louvor do nome do Senhor. Quantas pessoas, pastor? Não ore pelo seu marido, não ore pela sua esposa, não ore pela sua família. Não tem mais jeito. Mas você sabe da promessa de Deus. Você sabe da ordem de Deus, dizendo: olha, eu hei de fazer, eu hei de restaurar, eu hei de salvar. Aí você fala: não vou orar por ele, não. Continue orando. Continue estendendo as mãos em direção. Meu filho está lá na balada, mas ore por ele lá que está lá na balada. Meu filho está no meio das drogas, do vício, ore por ele. Levante as suas mãos na direção e fala: Senhor, eu creio que acima de todas as coisas está o Senhor para restaurar. E foi isso que Daniel fez. Ele acreditou que Jerusalém, apesar de estar destruído,
segundo a palavra de Deus, a lei de Deus, a profecia de Deus, haveria de ser reerguido como foi, e foi uma bênção, e a vitória foi garantida. Ele morreu lá na cova dos leões? Não. Será que você e eu ia continuar orando? Lembra quando o inimigo fala assim, irmão, para de orar. Aí você faz o quê? Você continua orando? Ou você ora mais? Para de orar, ora menos, ora escondido. Teve um dia que alguém disse assim, olha, dá para ouvir você dando um aleluia lá na rua. Aí um dia eu estava dentro de casa, eu falei, vou dar um aleluia bem baixo, né? Porque vou ser ético, né? Louvando a Deus, mas de repente foi uma coisa tão gloriosa. E escapuliu aquele aleluia que foi lá na vizinhança. Aí depois eu, nossa, calma aí, segura. Depois eu fiquei sabendo que a vizinhança tinha uma obra de macumbaria. E Deus havia falado que alguém ia ser usado por Deus, aquela obra de macumbaria ia sair. E naquele aleluia, que não foi um aleluia de gritar, mas foi algo que tomou o coração, encheu, Deus libertou e tirou aquele mal de lá. Não eu que fiz, Deus que fez. Mas muitas das vezes a gente pensa assim, não vale a pena, não vou parar, não. Aí que nós temos que continuar assim, firmes na rocha e em tudo mais. Então você está vendo aí que quando há o retorno de Zorobabel com o povo, 50 mil pessoas, vem com ele Josué. É o mesmo Josué do primeiro livro histórico? Não, lógico que não. Já é um outro Josué, sacerdote. E profetas Ageu e Zacarias, que são pós-cativeiro, após o cativeiro. Como falamos, existem os profetas antes do cativeiro, profetas que foram antes e durante do cativeiro, e profetas pós-cativeiros. Então, no caso aí, nós temos Ageu e Zacarias, que é pós. E aí temos as várias referências bíblicas que vão reforçar isso aí. Quando ocorrem os 70 anos, o povo volta aí com 50 mil pessoas por meio de Zorobabel, que era um dos chefes das tribos aí de Judá. Amados, olha que interessante. Segundo período aí de Esdras, quem volta? Qual é o governador? Neemias. Daí não dá para falar do livro de Esdras sem falar do livro de Neemias junto, porque os dois fazem parte de um mesmo período. Então, 80 anos, cerca de 80 anos depois, volta Esdras aí com quase 2.000 pessoas. Tem como profeta também Malaquias, que foi lido aqui hoje também. É um profeta pós-cativeiro também. Interessante que o povo já havia passado por maus lençóis, como diz o povo lá no cativeiro. O povo volta para a sua terra, a terra está destruída. Aí o povo não quer ofertar porque acham que tem que investir em si próprio, não vão dizimar, porque, a casa de Deus precisa, mas eu também preciso. Aí vão se preocupar com si só. Aí Malaquias, que é um profeta pós-cativeiro, diz o seguinte, ei, vós roubais o Senhor. Aí eles dizem, que roubamos? Aí ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Sabe por quê que isso é dito? Não é porque Deus estava pensando no dinheiro do povo. Deus havia permitido o povo ir para o cativeiro para libertar eles da idolatria e libertar eles da rebeldia, que era muito grande a lei do Senhor. E uma das coisas que estava na lei de Deus no Antigo Testamento era dar dízimo e oferta para quê? Para a manutenção dos levitas, que estariam a serviço do tabernáculo, do templo de Deus, e também para ajudar aqueles que eram necessitados. Só que o povo volta agora, já começa a fazer a mesma coisa de antes. Aí o profeta Malaquias, ei, olha o caminho passado. Na desobediência passada, vocês foram para o cativeiro. Então vocês devem agora ser gratos a Deus e contribuir para a reconstrução do templo de Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, para que toda a casa do Senhor seja restabelecida. Então nós temos aí o retorno aí com Esdras e Neemias. Esdras, como eu já falei, ele estava aí para restabelecer a lei, restabelecer o que nós chamamos de culto ou de devoção a Deus aí, tudo mais. Informações importantes para você. Você se lembra que quando houve a divisão do reino de Israel, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, as 10 tribos do norte, chamado Israel, foi levado para o cativeiro pela Síria. Não há um retorno.
Não vamos encontrar na história um retorno. Até porque uma das estratégias da Assíria era misturar o povo. Então, juntava com outros povos, e aí daí é onde nós temos os samaritanos. Só que a promessa de Deus que o Messias viria, seria das tribos do norte? Não. Seria das tribos do sul. E justamente as tribos do sul que vão retornar. Aí nós temos Ciro, Dário e Artaxerxes, 3 grandes reis aí que eram amigos dos judeus. Interessante quando alguém diz que não tem relacionamento com ninguém, ele diz assim: pastor, eu não me dou bem com vizinho nenhum, nem com meu chefe, nem com ninguém. Por quê, irmão? Eu sou servo de Deus. Servo de Deus só tem amigo crente. Uma coisa é concordar com o que o mundo faz. Uma coisa é caminhar nas práticas daquilo que é pecado. E outra coisa, amados, é viver em paz. E outra coisa é ter bom relacionamento. Interessante que lá no Novo Testamento vai dizer que quando depender de nós, tenhamos paz, é com todos. Todos aí, não importa quem. O povo estava vivendo tranquilamente lá, reconstruindo suas casas, morando no território ali da Babilônia, da Pérsia, e o rei diz: não, agora podem voltar, vocês estão em paz com a gente. Agora imagina se o povo estivesse em guerra com o rei. Era bem capaz do rei dizer: não, agora vocês vão ver quem é que manda. Mas como eles estavam em paz, Deus, através disso, vai fazer com que o povo retorne para a sua terra. Interessante que os livros de Esdras, Neemias e Esther serão os últimos livros antes do período que nós chamamos de período interbíblico. Aí temos até o relato da morte de Neemias também. E vamos dar crédito e acreditar o próprio Esdras, como aquele que juntou os livros do Antigo Testamento. Olha que interessante, amados. O que nós olhamos no livro de Esdras, também podemos chamar de segundo Êxodo. Lembra que Moisés sai com o povo do Egito, chamado primeiro Êxodo, ou seja, a primeira libertação do povo do cativeiro. Agora nós temos a segunda libertação. Primeiramente, do Egito, quem é que liderou? Da nação mais poderosa? Moisés. Agora, da nação mais poderosa, Babilônia, Persa, nós temos Esdras liderando. Nós temos o escritor, dos primeiros 5 livros aí, de Gênesis a Deuteronômio, nós temos Moisés. Agora nós temos Esdras. Esse livro, é intitulado com o nome dele e se diz que ele é o autor, como também ele é responsável pela restauração da lei dentro de Israel, onde o povo volta novamente para a lei. Nós temos também, interessante, que para organizar, deixar a devida organização entre o povo, primeiramente Moisés no Egito e Esdras na Babilônia. Olha que interessante ainda, amados. Legislador, aquele que dá as leis, aquele que sanciona as leis, quando sai do Egito, temos Moisés. Quando sai da Babilônia, temos Esdras. Assim como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, para caminhar para a sua terra que mana leite e mel, dentro da lei de Deus, Esdras é usado agora para que o povo voltasse à lei, porque 50 mil já voltou, mas uma parte estava voltando com Esdras, mas a lei em si, o povo ainda não estava andando nela conforme deveria andar. Aí vemos que no Egito, firmeza e misericórdia de Moisés, na Babilônia de Esdras. Amém, amados? Então esse livro de Esdras, ele é muito importante. Como eu já disse, Esdras é uma figura sensacional. O povo estava lá na Babilônia, mesmo antes de voltar para a Babilônia. O povo pôde aprender a lei de Deus quando Esdras instituiu a sinagoga. Ele nasceu em Jerusalém? Não. Nasceu lá na Babilônia e mesmo assim ele aprende da lei, aprende com os sacerdotes, aprende aquilo que era real, e já em Babilônia ele restabelece. O que isso nos ensina, amados? Que às vezes alguém, mesmo não tendo nascido lá em evangélico, ele pode ser alcançado por Deus e ser feito um grande varão para a libertação do seu povo em algum lugar. Muitas das vezes achamos que Deus só vai usar alguém do meio de uma família evangélica. Não. Ele pode usar alguém de uma família que ainda não conheceu a Deus. Aí você me diz assim: irmão, mas você está se esquecendo que Esdras era da linhagem de Arão, um sacerdote. Mas como que os sacerdotes viviam lá na Babilônia?
Como que o povo estava vivendo na Babilônia? Será que era no temor de Deus? Não, mas não estava. Vamos agora no livro de Neemias. Esse livro que nós chamamos de autobiográfico, porque ao mesmo tempo que leva o nome de Neemias, ele também é dado como o autor, e ele vai contar uma história onde ele mesmo participa dela diretamente. Interessante que o seu nome diz, é aquele que conforta. Por quê? Ele estava lá na Pérsia, né, num dos palácios principais lá dos reis, da Pérsia. Só que ele sabe, ele toma conhecimento do povo, como o povo estava em Jerusalém. Olha, Zorobabel foi para Jerusalém, mas a cidade ainda está desolada, está destruída. Sabe o que Neemias começa a fazer? Começa a orar a Deus, começa a pedir direção a Deus, como ele poderia ajudar o povo. É assim que nós fazemos? O pastor da igreja diz assim, irmãos, tem uma família carente, assim, assada, aí a gente diz, Deus usa alguém, Senhor. Levanta alguém, Senhor. E Deus está querendo levantar quem? Você. Neemias não pediu para Deus levantar outro. Neemias queria ele mesmo ir lá, poder ajudar o povo. Ajudar na reconstrução, ajudar na restauração. Porque Esdras, primeiramente, pensou na restauração religiosa e espiritual do povo. Neemias estava preocupado com a reconstrução, porque o que adianta ter templo, o que adianta ter a lei, mas não ter os muros de proteção? Tem muita gente, como diz o texto, ora, mas não vigia. Tem que ter os muros. Os muros que representam cuidado, que representa segurança, proteção. Então vemos que Neemias agora, ele se preocupa, ele começa a se entristecer com isso. E o que o rei diz para ele? Neemias, você é copeiro, ganha bem, vive bem aqui num dos principais palácios aqui da Pérsia. O que te falta? Ele, olha, o que me falta é o seguinte, eu estou bem, mas o meu povo não. Isso nos faz lembrar lá das cartas de Paulo, quando ele diz chorar com os que choram. É muito fácil se alegrar com os que se alegram, irmãos. Quando o irmão te convida para comer uma picanha é fácil. Hoje está difícil, né? Comer carne aí, mas é muito fácil, né? Quando alguém te convida para uma festa, é muito fácil festejar. Mas quando alguém te convida para chorar junto, para sofrer junto, nós estamos vivendo uma época marcada pela insensibilidade, individualidade, cada um por si, né? E Deus por todos. Mas com Neemias não, amados. Vamos encontrar um homem que ele se preocupa, e o que o rei vai fazer com ele? Vai deixar um decreto para que ele pudesse voltar. Daí nós falamos que tem o terceiro retorno. Agora com poucos homens, não tantos quanto Zorobabel, nem como Esdras, mas ele volta com uma boa quantidade justamente para reconstrução. Conforme eu já falei, ele estava em um dos palácios tranquilo, não tinha por que ficar triste. Você ficaria triste vivendo no paraíso? Você ficaria triste vivendo no palácio? Se você tiver um coração igual ao de Neemias, você pode ter tudo, mas se você sabe que o seu irmão precisa, tem necessidade, você vai dizer, Senhor, eu tenho, mas o meu irmão não tem. Então eu fico triste, porque o meu irmão não tem. Quando nós vamos fazer aquela oração, Senhor, obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo almoço, pela janta, nós oramos, né? Amém? Oramos ainda ou não oramos, amados? Nós oramos. Podemos orar na hora do lanche, tem gente que diz que só pode orar na hora da janta. Se for lanche, não pode orar. Nós oramos, amado, por tudo. Somos gratos a Deus. Mas quando nós oramos e fazemos igual Neemias, nós falamos, Senhor, eu tenho aqui. Eu te agradeço, eu te adoro por isso, mas também eu vou te adorar, vou te louvar, vou te pedir que abençoe o meu irmão que não tem. Uma das maiores orações que o crente pode fazer é a chamada oração intercessória, é orar pelos outros. Lembra como o cativeiro de Jó foi virado? Foi orando por ele? Foi orando pelos seus amigos. Amigos, tá, irmãos?
não inimigos, amigos de Jó. Quando ele ora, Deus vira o cativeiro. Então faça isso como Neemias, se preocupe com alguém e Deus vai te abençoar. Assim como o versículo 10 do capítulo 7 marca a vida de Esdras, o capítulo 6 e versículo 3 de Neemias marca a vida de Neemias. Olha o que Neemias responde: por que cessaria esta obra? Ele saiu da Pérsia, cerca de 1.720 quilômetros, para ir até Jerusalém, para simplesmente ir lá? Não. Ele foi para a reconstrução dos muros. O que novamente aparece, como no livro de Esdras? Os inimigos. E ele faz o quê? Olha, não posso cessar. Eu tenho uma missão a cumprir. A ordem, amados, foi dada. Cabe a nós cumprir a ordem que Deus nos deu. Ok? Então, nós temos aí no capítulo 1 a autorização de Artaxerxes, ok? Que autoriza Neemias voltar. No capítulo 2, nós temos planejamento, motivando o povo e organizando. Ele tem um desejo, Deus concede o desejo do coração dele, que é voltar para Jerusalém. Ele vai simplesmente? Não. Interessante que em Esdras 7:10, ele se prepara para buscar a lei. E agora, em Neemias capítulo 2, nós temos ele planejando o seu retorno. A obra de Deus, ela não é feita de qualquer forma, mas muitas das vezes a gente encontra com alguém e ele diz assim: irmão, para que planejar, irmão? É só fazer. É só ir. Não tem nem que orar, é só ir. A obra de Deus não é feita assim. Ela é feita debaixo de planejamento, de direção de Deus, de preparo, e muitas das vezes fazendo como Neemias, né? Motivando outros para que possam cooperar. No capítulo 4, nós temos novamente oposição. Olha que interessante. Esdras, na segunda leva, quando ele volta, ele não tinha guardas para o acompanhar. Ele foi na fé, confiando em Deus. Neemias teve guardas para o acompanhar. Mesmo assim, olha a oposição do inimigo aí no capítulo 4. Olha o que acontece no capítulo 5. Nós temos pessoas ricas que retornaram, estavam em Jerusalém, e nós temos os pobres. O que os ricos fizeram? Estavam fazendo? Já que o povo não tem condição, eu vou cobrar juros. Eu vou emprestar, mas vou cobrar juros abusivos. Vou explorar o povo, vou escravizar o povo. E Neemias, a gente diz que ele, junto com Esdras, vai promover a restauração religiosa, a restauração moral, econômica e política do povo. Por quê? Porque estava tendo uma desigualdade também social. Então, a restauração não era só dos muros, não era só religiosa, também era social. E Neemias vai repreender, e ele faz uma coisa interessante. Havia um homem lá onde não devia, lá na câmara do sacerdote, lá do templo. Ele vai, vão embora. Quem quer fazer a vontade de Deus, a lei de Deus diz, olha, não caseis com mulheres pagãs, gentias. Deixa aí elas também. Ele vai promover toda uma restauração, mas isso com certeza ele teve que enfrentar a oposição. No capítulo 6, vamos ver que os muros já foram reconstruídos. No capítulo 7, restabelecimento dos cidadãos. Olha na segunda divisão que nós temos aí, amados. Estabelecimento do povo. Se você ler Neemias capítulo 8, você vai ver que Esdras, ele é convocado, ok? E junto à porta das águas, na praça que fica em frente à porta das águas, vai criar um púlpito de madeira. A ideia é que o púlpito começou aí, então, que vai ficar numa altura acima do povo, para poder o povo escutar e tudo mais. Só que o povo que voltou da Babilônia não tinha mais o contato e o domínio da língua materna, que era o hebraico. O povo conhecia o aramaico. O que Esdras faz? Junto com sacerdotes, levitas e outros. A gente diz até que a primeira escola dominical começa aí. O que ele faz? Ele vai lendo, interpretando, explicando para que o povo pudesse entender agora na língua que eles estavam dominando. Quando ele começa a ler a lei de Deus, vamos lembrar que ele havia preparado, né? Ele tinha tido comunhão com Deus antes. Quando ele vai ler, conforme está aí no capítulo 8, o povo começa a chorar. O povo começa a se arrepender dos seus pecados.
A verdadeira exposição da palavra de Deus, amados, quando ela é feita, ela normalmente vai causar o quê? Arrependimento de pecados em alguém, e transformação de vidas em alguém. Mas só quem vai ser usado por Deus nesse sentido é alguém que faz igual a Esdras, que os escribas da época de Jesus, eles eram profissionais da lei, né? Liam, interpretavam, mas não tinham a comunhão que Esdras tinha, também escriba. Sabe o que me chama a atenção? Por que Esdras foi tão bem sucedido na sua exposição que o povo se arrependeu? É porque ele tinha comunhão com Deus. Resumindo, amados, quer cantar bonito, quer pregar bonito, quer ensinar bonito, leia, estude, faça cursos, mas acima de tudo, não deixe a sua vida de comunhão com Deus de lado. Não deixe a sua vida de oração, de jejum, de consagração, porque é na unção de Deus que quando você estiver ministrando, que vidas vão ser restauradas, vidas vão ser transformadas, tocadas, e vão sentir que elas são tão miseráveis, que precisam de Deus, que liberta e transforma a vida do homem. Não foi apenas a intelectualidade, a exposição bem feita de Esdras que fez isso tudo, não. Foi de um homem cheio de Deus, é o que esse capítulo 8 vai relatar. Isto na festa dos tabernáculos. E aí vamos ver que o povo faz o quê? A confissão dos pecados, tanto pessoal quanto coletivo. No capítulo 9, nós temos aí um reforço sob a guarda da lei, que eles deveriam novamente guardar a lei de Deus, voltar a guardar o sábado, guardar os mandamentos de Deus. Na terceira divisão, nós temos aí arrependimento e justificação, aonde no capítulo 11 de Neemias é feita uma contagem. Vamos lembrar de uma coisa, que antes do povo retornar para a sua terra, os samaritanos e outros povos vizinhos de Israel estavam habitando. Quando o povo volta um número, conforme já falamos, mas aí a oposição, porque os vizinhos que já estavam morando lá não queriam o retorno de Israel. Mas olha que interessante, no capítulo 12, dedicação das muralhas, e no capítulo 13 aí, o segundo período do governo de Neemias. Amados, é muito interessante nós pensarmos sobre isso aí, porque às vezes nós olhamos para o livro de Neemias e achamos que é só um livro de história. Não. O livro de Neemias fala do que nós, quando queremos de fato trazer o verdadeiro avivamento para a casa do Senhor e para a nossa casa, devemos fazer. Restabelecer a ordem social, econômica, o convívio entre irmãos, mas também restabelecer a lei do Senhor dentro de casa. Hoje, falar de ler Bíblia dentro de casa é quase bater em alguém. Que o povo gosta de ler Bíblia aonde? Na igreja. Quando o pastor faz aquela leitura, né? Responsiva, ele diz amém, li a Bíblia hoje. É quase um saudosismo dizer isso, mas quão bom e quão suave era, né? Quando os irmãos se ajuntavam em união, lógico, e faziam aquelas orações, aqueles louvores a Deus dentro de casa, ok? Era uma paz maravilhosa. Então nós precisamos também fazer como Esdras e como Neemias. Olha só que interessante, que quando vemos a reconstrução dos muros, vamos ver zombaria, porque o povo começa o quê? Zombar do retorno do povo de Israel. Olha, vocês não vão conseguir. Eles demoram quantos dias na reconstrução, amados? Dos muros? 52 dias. Quando o povo inimigo, os vizinhos inimigos viram aquilo, eles não é possível. Mas você pensa que foi só assim? Não. Os inimigos zombaram, os inimigos lutaram, houve uma interrupção, ok? Na reconstrução do muro, Neemias teve que retornar à Pérsia, mas depois ele retorna, e quando ele faz a reconstrução do muro, ele gasta apenas 52 dias, porque ele vai dizer, porque Deus estava com eles. Neemias, apesar do seu livro ser um livro autobiográfico, em nenhum momento ele vai dizer que a vitória era dele, e que a vitória que o povo tinha tido, era porque ele estava na frente. Pelo contrário, ele foi e disse, Deus. É o que nós devemos fazer na liderança da igreja, né? A igreja está uma bênção, porque Deus está no controle. Famílias estão sendo restauradas porque Deus está restaurando famílias. A igreja está caminhando porque Deus está na frente com o seu povo.
é atribuir a Deus. Apesar das ameaças, amados, Neemias em nenhum momento ele resolveu parar. Nós temos aí que para guiar o povo tem que ter um coração como o de Neemias, reto, um coração sábio, um coração que tem o seu lugar no lugar certo, que é em Deus e na vontade de Deus. Que quando nós colocamos um propósito contra Neemias, de fazer a vontade de Deus, por mais que apareçam oposições, nós vamos conseguir vencer e fazer a vontade de Deus. Interessante que os inimigos de Neemias, os inimigos do povo que se levantaram, foram muitos e fortes. Estratégias o inimigo usou, até convite, vem aqui para um banquete. Neemias, não, eu não posso parar esta obra por nada. O povo dependia e precisava que alguém viesse aqui para fazer a reconstrução. Então eu estou aqui a serviço de Deus e eu não vou parar com esta obra. Olha que interessante. E aí na terceira parte, para nós fecharmos, amados, a influência de Neemias vai fazer o quê? Vai apoiar Esdras. Porque Esdras tinha um coração em Deus para restaurar a lei, restaurar o culto, a verdadeira adoração a Deus. E Neemias, na autoridade de governador, ele vai fazer isso. Ele vai até contender com os nobres, ele vai lutar contra os principais e outros mais. Mas em nenhum momento ele diz assim: povo, reconstrói o muro de qualquer forma. Não, enquanto vocês vão reconstruir os muros, tem que ter vigilância, porque o inimigo vai vir. Eu me lembro, muitas das vezes alguém diz assim: irmão, se você está orando e jejuando, não se preocupe, o inimigo não vai chegar nem perto, porque você vai ser fogo puro, que o inimigo vai correr de você. Deixa eu te dizer uma coisa, orar e jejuar é importante, fazer a obra de Deus é importante, você vai estar fazendo a vontade de Deus, Deus vai ser com você, mas nós não podemos nos desavisar, ficar desatento, não, temos que ficar igual Neemias, atentos e vigilantes, porque o inimigo vem para nos guerrear contra nós e tentar nos parar. Para fechar então, amados, eu convido você a se colocar sobre os seus pés, e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, que nós vamos orar. Eu já estarei voltando a palavra ao nosso pastor Eduardo Vieira. Nós devemos pensar em 3 coisas em nossa vida. Primeiramente, podemos pensar na construção da casa. Segundo, nós podemos pensar na restauração do culto. Mas não podemos deixar de pensar na restauração dos muros, assim como Neemias pensou. Então faça muro em volta do teu ministério. Faça muros em volta da tua casa, para que enquanto você faz a obra de Deus, o inimigo não venha atacar a sua vida naquele ponto que você está mais desatento. Porque Neemias foi vigilante, Esdras teve a sua atenção, e com isso o nome de Deus foi glorificado. A vitória foi ganha e a história foi registrada. Que a nossa história possa ser igual à história de Esdras e Neemias, uma história que é contada de vitórias, uma história que foi dirigida por Deus, e em tudo isso o nome do nosso Senhor foi glorificado em nossa vida. Amém, amados? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua bondade e misericórdia. Queremos pedir ao Senhor que dai-nos um coração como o de Esdras, que venha estar preparado para buscar a tua lei, para cumprir, para ensinar, Pai, e um coração disposto como o de Neemias, a fazer o que é necessário, para que a tua casa esteja erguida e construída e cercada, e o teu nome sendo glorificado continuamente. Senhor, ser conosco, ser com a tua igreja, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Aleluia. Pode se assentar, meu amado. O homem é pontual, olha lá, 21 horas. Primeiro que é um milagre ele conseguir trazer essa explanação de 2 livros nesse período. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do professor Robson. Deus abençoe sua vida mais e mais. Irmãos, nós estamos tendo esses apertos de 2 livros em um dia, em decorrência daquela greve da segurança pública, no caso dos policiais, e também da terça de carnaval, né, porque nós tivemos cruzada evangelística no Jockey,
Então apertou um pouco, mas depois vai normalizar. E aí nós poderemos ter às terças-feiras um estudo mais abrangente, mais amplo. Ok? Então peço a compreensão dos irmãos. Vocês estão sentindo falta de muita gente. Talvez alguns dizem, poxa, no primeiro mês aqui ficava repleto, tomado, porque nós estamos com treinamento para liderança de aconselhamento, lá em cima, na sala 10, aconselhamento de famílias, casais. Então, eles estão lá. Quando terminar essa turma, vai começar outra turma, e aí eles vão estar aqui, e muita gente que está aqui hoje vai estar lá em cima se preparando também. É um trabalho voltado para as famílias, que a igreja precisa investir mais nisso, ok? Então, estou dando essa informação aos irmãos, para que os irmãos estejam atentos. Eu quero convidar vocês para jantar hoje. Quem está afim? Amém? Mas um jantar diferente, um jantar mais light, mais tranquilo. Não é muita comida, não é tão cheio. É só para você ficar igual o pastor está ficando. Estou podendo, né? Hoje, os meninos do projeto prepararam ali uma porção, né? Um pratinho com boquinha, não sei qual dos dois, com arroz, farofa, vinagrete e carne no pratinho, por R$7, com direito ainda a um copo de refrigerante. No projeto, irmão, tem eletricista, o projeto tem pintor, tem pedreiro, tem até engenheiro elétrico, projeto tem cozinheiro também. É uma bênção. E aí, por isso você fica vendo os meninos chegando assim, derrubadinho, bem quebradinho, igual arroz de terceira, um chega um magricelo, tanta pedra na cabeça. Passa um tempo, e os meninos tão fortes, tão corados, tão bonitos. O que é isso, pastor? Trabalho do cozinheiro, irmão. O cozinheiro arrebenta mesmo. Então, sempre é algo feito com muito carinho, né, tudo certinho, tudo limpinho, bacana, para você poder participar. Então, se você quiser abençoar o projeto, você vai passar. Eu mesmo não vou botar arroz, não, porque é carboidrato, eu vou ficar longe do arroz. Mas eu vou botar o vinagrete e um franguinho ali, que é bem leve, eu vou participar também para cooperar, amém? Então, eu quero convidar você para não comer em casa hoje, não sair para nenhuma lanchonete, pizzaria. Hoje você vai comer um pouquinho de comida que vai fazer bem para você, mas vai ser aqui. Tem mesas ali, você pode sentar com a família, senta com os irmãos, vamos bater aquele papo, vamos ficar até depois o segundo tempo, tá bom? Vai ser uma benção. Pipoca para a criançada, então, é uma benção. Uma pipoca R$3, 2 por 5. Foi um carrinho que um irmão abençoado aí doou para o projeto poder fazer pipoca. E pipoca é bom porque tem uma margem de lucro muito boa e todo mundo gosta. É maravilha. Tá bom? Então está avisado aí, em nome de Jesus. Subida ao monte, quinta-feira, após o culto da família. Ensaio para os guerreiros de Cristo, quarta-feira, às 19h30. Ok? Está avisado aí. Programação do aniversário do Círculo de Oração. Oração, vamos orar pela nossa irmã Ana, que ela está internada com a febre muito alta, não estava baixando, eles com pensamento que poderia ser febre amarela. Então, vamos estar orando por ela, creio que não é nada disso, mas o Senhor vai dar vitória, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar. E vamos orar também pelo Douglas, do Projeto Vida, ele pede oração. Está aí a programação, pode tirar, amém? Seminário Veredas Antigas, isso aí, 28 e 30 de abril, Veredas Antigas, é um seminário revolucionário, irmão. Quem participa do Veredas muda aqui e muda aqui, Tem coisas na vida de muitos cristãos que ele está travado, porque existem áreas na alma dele que ele não deixa ninguém tocar, e nem Deus ele quer que toque. Ele fica preso mesmo. Porque, irmãos, Deus não invade ninguém, não. Deus não sai arrombando, não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele comigo.
Deus só vai mudar você se você quiser mudança, meu irmão. Deus não muda ninguém na força. Tem que haver uma predisposição do ser humano. Tem que haver isso. Não tem esse negócio, a igreja vai mudar você. A igreja pode trazer os ensinamentos que pode gerar uma mudança na sua vida, não mudar você. Quem muda você é Deus, mas você tem que querer, ok? Então nós vamos estar com esse seminário. Se você não participou, quem não participou ainda do Veredas, levante a mão. Olha só, meu irmão, a próxima você tem que estar dentro. Deixa os filhos com a sogra é boa para isso. Amém? Tem que dar trabalho para esse pessoal. Né, irmão? Sogra tem que ter um pouquinho. Para a sogra ficar com neto é divertimento. Não é, irmã Rosiane? É divertimento. Misericórdia, vou acabar o culto que já entrou um cheiro de carne aqui, só tentação para os irmãos. Fique de pé, nós vamos encerrar agora. As bênçãos estão chegando. Aí a criançada linda de Jesus, né? Estão vindo para o culto. Eu estou gostando de ver vocês, hein? São meninas novas na igreja, irmão. É maravilha. Vamos orar? Encerrando, agradecendo a Deus. Amanhã, 15 horas, nós temos o que aqui na igreja? Círculo de oração, tarde da bênção. Amanhã, às 15 horas. Quinta-feira, culto da família. De segunda a sexta, 6 da manhã, oração. Amém? Para a glória de Deus. E sábado começa o congresso. Vai até segunda, congresso do Círculo de Oração. Sempre foi e com certeza isso também será maravilhoso. Vamos agradecer a Deus. Professor Robson, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Eu quero agradecer a todos que vieram, em especial os nossos visitantes. Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigado por essa noite tão abençoada, tão edificante. Irmãos que conheciam muito pouco acerca do livro de Esdras, como também de Neemias, vão sair daqui com um conhecimento ampliado, com um entendimento muito maior. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida do teu servo que ministrou, que o Senhor continue usando o teu filho com graça e sabedoria. Abençoe, Pai, poderosamente o teu povo no retorno para os seus lares. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a irmã Ana, que está internada. Deus, que essa febre possa desaparecer, toda infecção. Nós repreendemos agora e pedimos a cura da tua serva, a vitória na vida da tua serva, a bênção na vida da tua serva. Deus, coloca a tua mão, Senhor. Use os médicos com sabedoria, não deixe que haja uma medicação errada, um erro médico. Deus, guarda a tua filha naquele hospital, sê com ela, opera poderosamente. Também o Douglas, que pediu oração, está em tratamento, que o Senhor possa estar dando graça, abençoando e fortalecendo. Abençoe o Projeto Vida, abra as portas, derrame uma vitória sobre esses homens, ó Deus. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam: amém. Não vai embora antes de dar um abraço no teu irmão. A paz do Senhor, vai na bênção. Dê um abraço aí, meu irmão.